fomos procurados por vários moradores da ilha, inclusive hoje à tarde alguns estarão aqui presentes, fazendo duras críticas ao PEU. Acho que os vereadores têm que participar mais e temos que ter essa discussão na audiência pública e posteriormente mais ampliada para que a população entenda que nós não podemos votar algo que vai causar tanto problema quanto o que vem trazendo aqui os moradores da ilha. Entre os problemas, saindo do PEU, eu queria fazer um pequeno levantamento desse assunto que tem sido exaustivamente discutido por mim aqui na Câmara, que faz parte do trabalho dos vereadores, que é discutir a cidade que nós estamos vivendo. O que a partir de 2009, o governo Eduardo Paes, o que essa cidade vem se transformando? E ela vem se transformando em algo projetado pelo grupo que assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro. Essas características não são somente na área da saúde, onde eu venho fazendo críticas constantes contra a privatização, contra a terceirização, contra a destruição do servidor público. Essa cidade vem sendo construída pelo atual prefeito para ser uma cidade com poucos tendo seus interesses atendidos e muitos não tendo seus interesses atendidos. É assim na educação, é assim na mobilidade urbana, é assim na cultura, é assim no meio ambiente. Nós estamos chegando no Rio de Janeiro cada vez mais a coisas absurdas. E o que me deixa preocupado, senhores vereadores, é que nós, vereadores, que temos responsabilidade em aprovar determinadas leis, que temos a responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo, não estamos conseguindo fazer isso, principalmente porque a grande maioria dos vereadores dessa casa é favorável, amplamente favorável a esse tipo de gestão. Vou exemplificar nesse assunto que eu tenho discutido exaustivamente aqui, que é a privatização de um dos setores mais importantes da cidade, que é o setor saúde. A opção encontrada pelo atual prefeito, que recebeu o governo do prefeito anterior, nosso colega agora de vereador César Maia, na área da saúde, como na área da educação, foi fazer grandes modificações. Modificações que eles chamam de moderníssimas. Passou a criar cada vez mais metas a serem alcançadas. E o que nós estamos vendo? Chegou o momento, são 4 anos do primeiro governo e praticamente estamos no meio do terceiro ano de governo da segunda etapa. O que aconteceu com essa mudança administrativa? O prefeito tem hoje o seu candidato preferencial, que sempre foi o seu braço direito, seu primeiro-ministro. Todas as discussões de modernização administrativa passavam pela Casa Civil no tempo do secretário Pedro Paulo, e ele continua sendo o mentor de tudo isso. Se você conhece ou vai assistir o que está acontecendo no planejamento da mobilidade urbana, quando vai se discutir o BRT, quando vai se discutir o VLT, quando vai se discutir as mudanças de trânsito, de transporte na cidade, você vê sempre os discursos inflamados dos jovens contratados, quase todos consultores da Prefeitura. A Prefeitura hoje tem um exército de consultores. A Prefeitura vem mudando claramente a sua maneira de administrar, seja na educação, seja na saúde, seja na fazenda, seja no meio ambiente, seja no urbanismo. Cada vez mais os funcionários de carreira estão presos às determinações dos consultores. Os consultores é que mandam, os consultores é que ganham essa batalha. O que ele fez com a área da saúde? Ele resolveu entregar a gestão, tirar a gestão do servidor público e entregar essa gestão a terceiros. Nós temos aqui exaustivamente denunciado as irregularidades que têm acontecido em relação a isso. E os primeiros resultados das denúncias começam a aparecer. Nós fomos informados essa semana, em publicação que está no Diário Oficial da Prefeitura, que a Sociedade Espanhola de Beneficência, a OS, que administrava o Centro de Emergência Regional
da Zona Sul, ao lado do Miguel Couto, nós recebemos a informação que foi colocado essa semana no Diário Oficial um termo de encerramento do contrato, ou seja, depois das intensas denúncias aqui apresentadas, oriundas de fiscalização do Tribunal de Contas, parece que a Prefeitura será obrigada agora a romper o contrato ou retirar a OS que estava naquele centro de emergência regional. Também na maternidade Maria Amélia, que foi fruto de graves denúncias que trouxemos aqui, graves denúncias, a empresa, a organização social que lá está, teve seus diretores presos em São Paulo, também tem os dias contados até agosto desse ano, será suspenso o contrato dessa maternidade. O Hospital da Ilha e o SER Ilha, como o SER do centro, que são coordenados pela Sejan, que é a terceira OS. Então já temos a OS da Beneficência Espanhola, a OS da maternidade do Souza Guiar, Maria Amélia, claramente com graves irregularidades detectadas e seus contratos sendo obrigatoriamente suspensos. A da maternidade, suspenso pela Justiça. O Sejan, que é a unidade da Ilha, também com problemas gravíssimos, denúncias não respondidas até hoje ao Tribunal de Contas. Então nós estamos vendo que essas três já foram embora. Outra unidade que foi vítima de denúncias foi a unidade chamada UPA de Magalhães Bastos, que era administrada pela UNIR, que é uma outra OS que está sendo alvo de grandes investigações. Também a UPA do Engenho de Dentro, que era administrada pela SPDM, começa a sofrer modificações. O que nós estamos vendo, senhores vereadores, é que as denúncias que durante quase 2 anos, 3 anos foram feitas aqui, com o apoio e baseadas em dados do Tribunal de Contas e levadas à Justiça através do Ministério Público, começam a mostrar que eram verdadeiras e que a Prefeitura começa a ter que fazer modificações nesse sistema. Por quê? Porque esse sistema, colocado e dito como sistema absolutamente moderno de administração, não é verdade. Nós não temos na prática os resultados da gestão terceirizada através de organizações sociais, de fundações, de empresas públicas, da mesma maneira que poderíamos ter se a administração não fosse terceirizada. E o exemplo clássico é que isso não acontece só na Prefeitura. A Prefeitura começa a sofrer agora os resultados da sua opção equivocada. Hoje, quem assistiu o noticiário da televisão mostra o absurdo de uma unidade de saúde estadual, que fica aqui no Maitá, o Instituto Estadual de Cardiologia Luiz de Castro. A reportagem da TV Globo mostra suspensão de cirurgias, falta de limpeza na unidade de saúde, pacientes cardiopatas sendo obrigados a fazer a limpeza das enfermarias. E o que eu acho estranho, muito engraçado, é que a TV Globo apresenta todas essas denúncias. E a TV Globo tem hoje, inclusive, um comentarista, um cidadão especializado em comentar os assuntos da saúde. E o que eu achei estranho é que hoje, quando foi apresentada a matéria, com dezenas de irregularidades, um hospital praticamente está sendo fechado pelaquilo que foi mostrado na televisão. E o que nós vimos ali? O comentário da TV Globo não foi capaz de citar quem é que está fazendo a gestão. Quem é a direção daquela unidade? Quem gerencia, quem é responsável pelas irregularidades no Instituto Estadual de Cardiologia Luiz de Castro? É quem o governo estadual resolveu escolher para gerir. É a Fundação Saúde. É como se fosse a nossa empresa municipal de saúde a nível estadual. Pois é. Por que eles estão inventando essas empresas? O governo federal inventa essas empresas com a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O Rio cria aqui, nesta casa, aprovado pelos vereadores, a Empresa Municipal de Saúde, e o Estado cria a sua Fundação de Saúde. A sua Fundação de Saúde para gerenciar essas unidades, aquelas que não foram entregues ao Oeste. E o que nós estamos vendo? O exemplo da administração feita nessa unidade. A moderna administração pública, que contrata diversos consultores para explicar como é que se administra uma unidade de saúde, apresenta aquilo. Qual é o retrato claro e resumido do que acontece? Esta administração deixou o hospital faltando material, elevadores quebrados e sem pagar os funcionários da limpeza, porque esse quadro continua na rede de saúde toda do Estado.
Então, senhores vereadores, é um pouco chato às vezes a gente ter que ficar aqui falando a mesma coisa ou sobre o mesmo assunto constantemente. Mas é que custa, é muito difícil para as autoridades reconhecerem, e não reconhecem. No caso aqui da saúde, com a nossa briga em relação a essa administração terceirizada, ela só está tendo fruto quando chega à justiça. O rompimento do contrato da unidade de saúde, SAIS, que mudou de nome para tentar se manter viva na maternidade Maria Amélia, que fica no Souza Aguiar, esse rompimento de contrato só aconteceu por via judicial. E o Tribunal de Contas estava há 1 ano e meio mostrando as irregularidades que estavam acontecendo ali. A questão da Biotech é tão grave, que há uma ação civil pública sendo executada contra os desmandos daquela unidade Pedro II, pois a Secretaria de Saúde ofereceu outra unidade, achou que é tão boa a administração da Biotech lá no Pedro II, que entregou o Hospital Ronaldo Gazola em Acari. Como é que vai conseguir acabar isso? Nós não conseguimos aqui, por exemplo, aprovar uma lei porque os vereadores não querem. A maioria dos vereadores que apoiam o governo não aprovarão, não votam se apresentarmos uma proposta de rompimento do contrato, pois é preciso caminhar para quê? Para o judiciário. Ou judicializa essa situação, ou nós não conseguimos. Por quê? Porque parece que os nossos parlamentares estão gostando daquilo que estão vendo na televisão. E como eu disse ontem, naquele documento apresentado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos criando um serviço de saúde no Rio de Janeiro desastroso, com consequências maiores, e que nós, vereadores, precisamos entender, porque os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, quando utilizarem esse serviço, vão sentir isso. Eu senti na pele, vereador Rocal, há 2 semanas atrás, a minha tia, irmã de minha mãe, foi internada no Hospital Lourenço Jorge. Ficou a madrugada inteira sem conseguir ser atendida de alguma maneira. Depois foi muito bem atendida no CTI. Nos médicos mais antigos, os médicos que estavam no CTI atenderam muito bem. Mas durante a noite, parte dos exames que ela precisava ser feita não foram feitos porque o hospital não tinha o reagente necessário. Isto acontece com cada um de nós. Tendo ou não, as pessoas acham que estão defendidas, que estão sem problemas porque tem um plano de saúde, vai acontecer a mesma coisa. Nós precisamos entender que essas coisas são lentas. A mesma coisa da educação. Se os senhores assistem aqui, são poucos os vereadores que participam das audiências públicas. Se vocês assistirem aqui o que diz a secretária de Educação, é impressionante. É impressionante a diferença do que ela diz do que acontece na sala de aula. Você vê o secretário de Transporte chegar aqui, o discurso do secretário de Transporte é absolutamente diferente de quem anda no BRT, quem anda na rede de ônibus do Rio de Janeiro. Você vê o secretário de Saúde falar aqui, dá gosto de ver o que ele diz aqui. E cada um dos senhores vereadores deve estar ouvindo nos seus gabinetes que não é verdade isso. Será que assim vão conseguir ganhar uma eleição? Será que vão eleger o candidato do prefeito dessa cidade, com essas mentiras que estão acontecendo? Será que a população vai aceitar o pedido dos vereadores da base do governo? Votem no prefeito, nós estamos indicando, porque a cidade vai melhorar daqui a 9 anos. Porque vão se passar 8 anos de 2 governos do prefeito Eduardo Paes, e nós vamos ver o que está acontecendo com a cidade. A cidade de negócios é aquela cidade que a gente quer? Ou seria diferente se nós pensar se essa cidade fosse nossa? É um bom raciocínio a gente começar a pensar. Se essa cidade fosse nossa, como é que nós queríamos a administração do Rio de Janeiro? Esse é um assunto importante para os próximos 12 meses, sem dúvida alguma. Qual é a cidade que nós queremos e qual é a cidade que nós temos? Sem a mentira virtual que os secretários vêm dizer aqui. Muito obrigado.